Oi, gente, mais uma vez aqui para o quadro Oração e Vida. Hoje, ao entrar nesse vídeo, vocês não viram oficinas de oração e vida, mas espiritualidade das oficinas de oração e vida. E por quê? Porque eu resolvi mudar para ninguém pensar que esse quadro aqui são as oficinas de oração e vida. Não são. Conforme já falei algumas vezes, as oficinas de oração e vida é muito mais do que aquilo que eu passo aqui nesse canal, nesses vídeos. As oficinas de oração é uma escola de oração e uma universidade de vida. Tem objetivos claros, pedagogia e conteúdo bem definidos, muita disciplina, uma aprendizagem experimental, metódica e progressiva, com uma intensa e variada prática ao longo de 4 meses. É um programa que tem como objetivo principal ensinar o povo de Deus a orar em um trato de amizade com Deus, desde os primeiros passos da oração até as alturas da contemplação. Como resultado, as pessoas que fazem as oficinas alcançam libertação de temores, muita paz. Aprende cada vez mais a amar com e como Jesus, na caminhada da vida. Ou seja, o oficinista aprende a caminhar no seu dia a dia, na presença do Deus vivo. Então, as oficinas, ela entrega para as pessoas que a fazem um programa de vida. E aí a pessoa começa a partir dali, onde aprendeu a dar os primeiros passos, a sua conversão permanente vida afora, tá bom? Então, uma vez explicado, eu espero ter desejado aí o interesse e a vontade de vocês no coração, porque nós cristãos precisamos aprender a orar e a caminhar na presença de Deus. E agora que nós vamos iniciar então o nosso quadro, vamos pedir primeiro de tudo que o Espírito Santo nos conduza nesse momento de oração e de aprendizado, porque somente Ele pode nos ensinar todas as coisas. Então, eu faço aqui com a minha voz e vocês com o coração e eu também com o coração. Vem, Espírito Divino, manda tua luz lá do céu, Pai amoroso do pobre, dom esplêndido em teus dons, luz que penetras as almas, fonte da maior consolação. Vem, doce hóspede da alma, descanso de nosso esforço, trégua no duro trabalho, brisa nas horas de fogo, gozo que enxuga as lágrimas e reconforta na dor. Entra até o fundo da alma, divina luz, enriquece-nos. Olha para o vazio do homem se tu lhe faltas lá dentro. Olha o poder do pecado quando não envias teu sopro. Rega a terra na seca, cura o coração enfermo, lava as manchas, infunde calor de vida no gelo, doma o espírito idômetro, guia quem perde o caminho, distribui teus 7 dons, conforme a fé de teus servidores, e por tua bondade, por tua graça, recompensa quem se esforça, salva quem busca salvar-se. Dá-nos teu gozo eterno. Amém. Amém. Então agora, com a ideia de conhecer mais Jesus para amar mais, hoje nós vamos contemplar Jesus no seu interior, para descobrir o segredo mais secreto e precioso do seu coração. Amar a ponto de dar a vida. Seu único interesse, ser servidor do Pai, amando os irmãos. Para nós, amar a Deus é difícil, quase impossível. Amar intelectualmente a gente diz com toda facilidade, mas amar concretamente, na hora que a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, isso é difícil, quase impossível.
Amar o próximo, mais difícil ainda. E amar o próximo é amar a Deus. Mas quando o filho é atingido pelo amor do Pai, uma força irresistível o impulsiona a sair de si e amar. Nesse momento, amar a Deus não só é uma tarefa fácil, como é quase inevitável. É certo que só os amados podem amar, só os livres podem libertar, só os puros purificam. Só pode semear a paz os que a possuem. A um filho amado não se pode dizer não ame. Sem que ninguém o diga, uma força interior e inevitável arrastá-lo-á para compreender, perdoar, aceitar, acolher, amar. Porque ele se sente feliz. Então, o que sai dele é coisa boa, é paz, é alegria, é amor. Jesus, nos dias de sua juventude, como nós vimos no último encontro nosso, ele viveu uma altíssima experiência do amor do Pai. Sentiu-se inebriado pela cálida e infinita ternura do Pai e experimentou com toda clareza o que é ser livre e feliz. Não pôde conter-se e saiu pelo mundo para revelar o amor do Pai, gritando aos quatro ventos a grande notícia do amor e para fazer feliz a todos. Jesus, nós já sabemos, é aquele que percorreu o caminho que vai da pobreza, porque despojou-se completamente ao amor. Aí está o segredo. E nós vamos compreender o segredo profundo do coração de Jesus. Como amar a ponto de dar a vida, só querer saber de servir ao Pai. Tudo começa por um coração pobre e humilde. Saber quem é. Nós saber de que barro somos feitos. Jesus levava clara a ideia da sua vocação, servo de Javé. Pois bem, a um pobre, o pobre é um homem livre. Aquele que nada tem e nada quer ter, o que pode perturbar um homem desse? Já sabemos que o temor é um conjunto de energias liberadas para a defesa das propriedades ameaçadas. O temor é um conjunto de energias liberadas para a defesa das propriedades ameaçadas. Mas há um pobre como Jesus, que não faz outra coisa em sua vida a não ser renunciar a toda a classe de apropriações, aos sonhos de grandezas, aos esforços para ser o personagem principal. A este homem, o que pode perturbar? Nada o perturba. Por isso, contemplamos Jesus como um profeta incorruptível, como uma testemunha insubornável, absolutamente livre, frente aos poderes políticos, às autoridades religiosas, frente aos amigos, seguidores, familiares, frente inclusive à lei. Este era Jesus, totalmente livre, porque não queria nada para ele, nem ser bem visto pelos homens. A ele não interessava fazer a vontade dos homens, mas a vontade de Deus, que é amar, ensinando a amar aos homens. Nem interessava a Jesus ser prestigiado pelas pessoas. Nada de glória para si. A ele só interessa a glória do Pai. E por isso
foi capaz de dar a própria vida e assim revelar aos homens o amor do Pai e dessa forma fazer brilhar a glória do Pai. De um homem livre nasce um homem disponível, porque devido a certos mecanismos misteriosos do coração humano, do desprendimento nasce a doação, da pobreza o amor, da morte a vida. Quer dizer, as energias presas ao egoísmo, uma vez soltas, ficam disponíveis para o serviço dos demais. Ou seja, como eu não estou obsessivamente servindo a mim mesmo, a mim mesma, estou em condições de servir a Deus e aos irmãos. Assim nasce o servidor. Se aquele que pretende servir a Deus não começar por despojar-se, desapropriar-se, fazer-se pobre e humilde, vazio de si e dependente de Deus, mas se vier cheio de si, não poderá servir a ninguém. Pelo contrário, sutil e de modo camuflado, se servirá de tudo e de todos. Por exemplo, alguém por caridade poderia consumir-se por um povo até arrebentar-se por um povo. Sem dar-se conta, poderia estar tomando o povo como uma plataforma para brilhar, para sentir-se importante e realizado. Quem servia a quem? Parecia que servia ao povo e se servia do povo. Servir. Servir a quem? Jesus exerceu sua misericórdia preferentemente com os pobres. Aos pobres, por pobres, entendemos todos os que carecem de condições pessoais. Nos dias de Jesus, os pobres eram os perseguidos, os leprosos, os aflitos diariamente por toda classe de problemas e necessidades, as multidões errantes e famintas, os ignorantes em matéria de lei, os enfermos, cegos, coxos, viciados, paralíticos. Pobres eram os pecadores, eram os cobradores de impostos, eram os possuídos por espíritos imundos. Pobres eram, enfim, os pequenos, os insignificantes, as crianças, as mulheres. E esta foi a plataforma sobre a qual Jesus estendeu os seus braços de misericórdia e derramou a mão cheias, saúde e pão. A primeira reação do pobre ante ao sofrimento dos pobres é a compaixão. A compaixão é um movimento vital, um estremecimento que se origina e sobe desde as entranhas. A misericórdia, a compaixão. É algo visceral, é como um rio que flui pelas entranhas e se reflete no rosto. A compaixão pode ser também um resultado de um determinado temperamento. E bem sabemos que Jesus era sensível em seu temperamento e até em algumas ocasiões chegou a derramar lágrimas. Mas o ser humano pode também derramar lágrimas por si mesmo, por autocompaixão. Mas na verdade, a compaixão existe essencialmente do esquecimento de si, como no caso de Jesus, que quando se comoveu, o fez pelos outros, vazio de si como era,
Jesus era incapaz de autocompaixão, de autocomiseração. Nunca se preocupou consigo mesmo. Quando nas horas da paixão era empurrado de um lado para o outro, blasfemado, cuspido, Jesus permaneceu como um cordeiro de boca fechada, impassível, vazio de si. Em suma, a compaixão é a dor despertada pela dor alheia. É uma reação de simpatia de um coração saído de si e voltado para o outro. Uma emoção que leva o homem a sentir e sofrer com o que sofre. Olhando os textos dos evangelhos com Jesus. Jesus se compadeceu do leproso, estendeu a mão e o tocou, dizendo-lhe: quero ser curado. Jesus se compadeceu das multidões e dos enfermos. Ao vê-las, Jesus sentiu compaixão e lhes disse: não chorem. No caso de Jesus, a compaixão pelos outros não era só emoção. Era, sobretudo, aquele motor que o impulsionava a dar passos concretos e práticos para eliminar e solucionar aquele mal que tanto o afligia. Muito bem. Aqui, mais uma fotografia de Jesus e a oportunidade para nós dar mais um passo na nossa conversão. E o Frei Inácio, ele mostra para a gente hoje, ele chama a atenção aqui com um texto que eu separei para ler um pedacinho aqui, que ele diz exatamente como deve ser o cristão, o que se espera do cristão. Então, olha lá o conselho do Frei para a gente. Ser cristão consiste em sentir como Jesus e viver como Jesus. Esse sentir, entretanto, presta-se a equívocos. Haveria outra expressão mais adequada: disposição. A disposição é feita de emoção, convicção e decisão. Portanto, em outras palavras, a experiência do cristão consistiria em reproduzir na própria vida as emoções, atitudes interiores e o comportamento geral de Jesus, o Senhor. Na hora de procurar viver essa disposição, é relativamente fácil saber quais foram as preferências de Jesus, seu estilo de vida e espiritualidade, objetivo central de sua vida. Mas a conduta toda do homem é um eco longínquo dos impulsos alimentados por antigos ideais e vivências remotas. Por isso precisamos descobrir e partilhar a vida profunda de Jesus. E o Frei diz: e esta é uma tarefa específica e exclusiva do Espírito Santo que ensina toda a verdade. E nós, o que fazer? O Frei diz: a alma de Jesus transparece em suas palavras e feitos. O cristão deverá começar apoiando-se em toda a palavra, com uma atitude contempladora, para dar com as raízes do Senhor. Ou seja, o cristão precisa pegar o Evangelho para passear com Jesus, vendo Jesus, acompanhando Jesus, conhecendo as atitudes e as palavras de Jesus,
e com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo infunda neste coração que busca conhecer Jesus os sentimentos de Jesus, a disposição interior de Jesus. E é isso que nós precisamos. E é por isso que nós precisamos aprender as modalidades da oração. Muito bem. Então, nessa semana, a gente vai pegar um texto e vai fazer a meditação do texto, experimentando, pedindo para o Espírito Santo que ele infunda no nosso coração o sentimento de Jesus naquele momento, quando Jesus falou com o leproso, quero. Qual era o sentimento que tinha no interior de Jesus naquele momento? Que o Espírito Santo conduza nesse momento, tá? Que é isso que a gente vai pedir aí na experiência. Agora, para encerrar, nós vamos fazer uma oração. E nessa oração, nós vamos pedir a Jesus para que a gente tenha os mesmos sentimentos dele, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Nesse tempo presente, nesse tempo de pandemia, de escuridão. Então, vamos pedir a Jesus para que nós tenhamos os mesmos sentimentos dele. Senhor Jesus Cristo, da escuridão da morte fizeste surgir a luz. No abismo da solidão mais profunda, mora de agora em diante e para sempre a proteção poderosa do teu amor. Desde o recanto mais escuro, já podemos cantar o aleluia dos que se salvam. Concede-nos a humilde simplicidade da fé, que não se desvanece quando nos apertas nas horas de escuridão e abandono, quando tudo se torna problemático. Concede-nos, durante o tempo em que se trava uma luta mortal ao redor de nós, luz suficiente para não te perder de vista, luz suficiente para que possamos passar a outros os que precisarem mais dela do que nós. Faze brilhar sobre nós o mistério de tua alegria pascal, como a aurora da manhã. Concede-nos ser pessoas verdadeiramente pascais em meio ao sábado santo da história. Concede-nos que através dos dias luminosos e obscuros do tempo em que vivemos, possamos sempre com ânimo alegre caminhar para a glória futura. Amém. Amém. Então, como a sugestão da experiência pessoal dessa semana, vocês vão, com o auxílio do Espírito Santo, medite o texto de Mateus 8, de 1 a 4. Peça ao Espírito Santo, faça a meditação, imagine Jesus na situação e peça ao Espírito Santo o que sentia Jesus. Número 2, converse com Jesus sobre as duas questões a seguir. Se preferir, converse com Jesus escrevendo. A oração escrita, né? Conversando com Jesus escrevendo. E converse com Jesus, fale sobre isso com Jesus. Peça perdão, peça que o corrija, agradeça por ter feito. Converse com Jesus. Letra A. O que me motiva a prática da caridade? O amor à pessoa a quem ajudo? Ou faço para me sentir bem diante das pessoas? Ou seja, é o amor próprio que me motiva. B. Quando eu encontro com alguém me pedindo ajuda, ajo como Jesus agiria? Então ficam essas duas perguntinhas, mais a meditação e uma semana cheia de paz e de alegria para vocês. E agora, para encerrar,
nós vamos ouvir um canto lindo falando nesta manhã, que nesta manhã significa o amanhecer da ressurreição. Ou seja, nessa claridade da ressurreição que nós estamos vivendo e pedindo a Jesus que nós não conseguimos caminhar sem escutar a voz dele que nos diz que o Pai nos ama, que o Pai nos chama para nos fazer feliz, que nós precisamos ouvir. Então, ouçamos com alegria esse canto. Esta manhã, mais uma vez, volto a rezar e a pedir tua luz. Sei que eu não sei continuar sem escutar tua voz que me diz que o Pai me ama, que Ele me chama pra me fazer feliz. Eu vou percorrendo o caminho, eu vou, porque Deus é amor, porque Deus me chamou, porque Deus é amor. Hoje talvez, mais uma vez, eu vou chorar e sorrir e pensar que eu nada sei do amanhã. Tudo que eu sei se resume em saber que o Pai me ama, que Ele me chama pra me fazer feliz. Eu vou percorrendo o caminho, eu vou, porque Deus é amor, porque Deus me chamou, porque Deus é amor.